No Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo 5, verso 1 a 20. Eu estou pregando uma série de mensagens que tratam do poder transformador de Jesus Cristo, respondendo ao tema da campanha de missões nacionais. Marcos 5, 1 a 20. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que o Senhor abençoe a sua palavra. O gadareno, de endemoniado a evangelista. Que obra admirável. O Senhor pegou alguém que era um espectro humano, um arremedo da sociedade, e fez dele um pregador do Evangelho. Só Jesus transforma. Vamos orar. Abençoa-nos nesta hora, Pai. Dá-nos um coração sensível para ouvir Tua voz. Usa o pregador nesta manhã e abre o entendimento e o coração de cada um. E se há alguém aqui, neste lugar, em nome de Jesus, que carece de um toque, que carece de libertação, que carece de salvação, que encontre em Jesus a resposta à salvação eterna com o perdão de seus pecados. Abençoa-nos nesta hora, é o que eu suplico, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Este é um daqueles relatos que nós vamos encontrar o registro nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, seguindo aquele princípio de que esse é um milagre que marca decisivamente o ministério de Jesus e a vida dos seus discípulos. O que nós precisamos observar aqui nesse lugar?
Primeiro nós precisamos olhar para o intenso trabalho de Jesus. Se nós observarmos o capítulo anterior, vou pedir para você projetar em tela, filho. Se nós olharmos para o capítulo anterior, nós vamos perceber que Jesus estava em um dia bastante atarefado. Quando você olha para o capítulo 4, versículo 33, diz: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra. Aquele dia foi um dia de ensino. Jesus passou boa parte dele junto à praia, ensinando a multidão. E diz Marcos que ele ensinou com muitas parábolas. Não sei se você já teve a oportunidade de falar para um auditório um dia inteiro. No final de semana passado eu preguei 4 vezes. Foi intenso o trabalho. E normalmente em dias assim, quando eu chego em casa, no domingo à noite, muitas vezes eu não tenho nem coragem para tirar o terno, a roupa, e eu simplesmente chego e me assento no sofá, esperando que as minhas energias sejam recuperadas por um pouco. Porque ensinar desgasta. Ensinar cansa. E Jesus tinha passado aquele dia inteiro ensinando. E ele não ensinou num auditório como esse, com ar-condicionado, com microfone. Ele ensinou junto à praia, a multidão comprimia, ele precisou entrar no barco, do barco ensinar para aquela multidão de milhares de pessoas. Foi um dia bastante estafante no seu ministério. E aí, quando termina o dia, Jesus indica uma direção para os discípulos: ir para outra margem. Aquilo que é chamado o pátio do inferno. A cidade de Gadara, para onde Jesus apontou o rumo, era considerado o pior lugar daquela região, do outro lado da Galileia. Ninguém se dispunha a ir ali. Era uma região de grutas, de cavernas. Era um desfiladeiro, marcado muitas vezes, segundo os historiadores, até por corpos insepultos junto ao cemitério. Segundo o relato de Mateus, havia ali pelo menos 2 possessos de espíritos malignos, embora Marcos enfatize um, e talvez o mais perigoso dos 2. Era um lugar difícil, mas Jesus disse assim para os discípulos: passemos para outra margem. Aquela ordem de Jesus parecia não fazer sentido. Afinal, eles tinham passado o dia trabalhando, eles estavam cansados, não se fazia aquele tipo de viagem no Mar da Galileia no final do dia. Aquele tipo de viagem se fazia logo no início, pela manhã. Jesus indica no final da tarde. Afinal, não fazia também sentido uma viagem como aquela, porque os discípulos moravam naquela região. O que deveriam então fazer do outro lado? Jesus está indicando o outro lado porque existe lá alguém que precisa ser alcançado. Terceiro lugar, a violenta tempestade. Jesus havia dado uma ordem, ela parecia incompreensível, porque fazer aquela viagem naquele horário, para aquela direção, era algo muito estranho, mas Jesus tinha dado uma ordem. E nós temos aprendido aqui que as ordens do Senhor não são para serem compreendidas, mas obedecidas. Então os discípulos entraram no barco e começaram aquela viagem no Mar da Galileia, para outra margem, como Jesus havia indicado. Acontece que no meio da viagem eles foram apanhados, diz a Bíblia, por uma violenta tempestade. Uma tempestade que superava toda a experiência daqueles homens que eram traquejados no Mar da Galileia. Aqueles homens que estavam com Jesus no barco tinham o Mar da Galileia como a palma de suas mãos. Era ali que eles pescavam antes de Jesus os chamar. Aquele era o seu campo de trabalho. Era um lugar conhecido. Mas naquele dia, diz a Bíblia, levantou-se uma grande tempestade. E diz a Bíblia que eles tentaram vencer a força do vento e do mar, mas o barco já estava indo a pique. Dr. Warren Wiersbe disse que essa tempestade
e essa é uma compreensão de alguns pregadores reformados, de que aquela tempestade estava relacionada à missão que Jesus ia cumprir do outro lado. Havia um endemoniado, havia um possesso do outro lado para ser alcançado. E então os reformadores entendem que os demônios se levantaram para impedir a chegada de Jesus a Gadara. Mas diz a Bíblia, e é curioso isso, porque a palavra repreender na tempestade, porque diz a Bíblia que Jesus vai se levantar no barco, depois de repreender os discípulos, ele vai repreender a força do vento e do mar. A mesma palavra repreender aqui é a mesma que Jesus vai usar para repreender o demônio na vida daquele homem que estava possesso. Parecendo haver de fato uma ligação entre um evento e outro. Mas assim como a tempestade e a força dos demônios não pôde impedir a ida de Jesus a Gadara, os demônios não puderam resistir à sua presença naquele lugar. Quarto lugar, e lembro que eu ainda estou à guisa de introdução, o propósito de Jesus. A ida de Jesus a Gadara era proposital. Jesus não está indo a Gadara para passear. Jesus não está indo a Gadara para passar um tempo de descanso, afinal ele havia trabalhado o dia inteiro ensinando. Ele está indo a Gadara para salvar a vida de um homem perdido. Porque é sempre assim. Ninguém é salvo sem que o Senhor manifeste o seu propósito. Eu vou insistir neste ponto porque ele para mim é muito caro. Há pessoas que chegam aqui, são alcançadas pelo Evangelho, e elas imaginam que elas vieram aqui porque um dia sentiram simplesmente esse desejo. Estavam em casa, como uma senhora que estava assistindo o Fantástico em casa, e de repente falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu vou para a igreja. Entrou aqui e se decidiu. Aí você disse, foi o coração dela, foi o desejo dela. Não, não foi. Foi Deus que tocou. Porque é Deus que trabalha nas disposições da nossa alma. Toda vez que alguém é salvo porque o Senhor executou um propósito claro na vida dela. Jesus está indo a Gadara para salvar esse homem, porque embora esse homem não soubesse de Jesus, Jesus sabia dele. Jesus sabia do problema dele, da dificuldade dele, do drama que ele está vivendo debaixo da mão de Satanás. E é possível que Jesus tenha ido naquela mesma hora da noite, àquele lugar, porque Jesus desembarcou em Gadara durante a noite, em um cemitério. Porque talvez se Jesus não chegasse naquela noite, aquele homem não ia resistir. Porque diz a Bíblia que esse homem está se ferindo com pedras. Esse homem está andando ensanguentado. Esse homem está perdendo sangue. Porque Satanás está matando esse homem. Jesus sabe a hora de intervir. E Jesus decidiu ir naquela hora mesmo para alcançá-lo. A ida do Senhor ali é proposital. Quinto lugar, o clamor dos demônios. Diz a Bíblia que logo que Jesus desembarcou na praia com os discípulos, logo que eles desceram do barco, diz a Bíblia que aquele homem possesso o viu. O viu e correu na sua direção, e diz a Bíblia, se prostrou diante dele e o adorou. E disse as seguintes palavras, que não eram ele que dizia, mas os demônios. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? É curioso um fato aqui, porque durante seu ministério os fariseus duvidaram de Jesus. Os escribas olhavam para ele com profunda desconfiança. A religião organizada de Israel rejeitou Jesus e disse que ele era um falso profeta. Mas os demônios nunca tiveram dúvida acerca da identidade de Jesus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Mas aqui observe um princípio que Jesus ensina. Ele não dá papo para demônio. Ele não é como os pregadores, eu não era como os pregadores modernos, que oferecem um microfone e ficam perguntando e entrevistando o possesso. Jesus é aquele que de forma simples e categórica vai dizer aos demônios que estão nele, sai, espírito imundo.
E aqui me permita abrir um parêntese importante. Por várias vezes esse texto vai usar a palavra imundo. Primeiro no singular, espírito imundo. Mais adiante no plural, espíritos imundos. E isso tem muito a ver com o estado em que esse homem está. Esse homem havia sido empurrado para uma vida de sujidade. Ele anda nu, ele se esgueira entre as sepulturas, ele mora no cemitério, possivelmente por ser uma pessoa endemoniada, ele de alguma forma manuseia os defuntos que estão naquele cemitério, ele lida com os corpos das pessoas mortas, porque se você não sabe, há muitas pessoas, ainda hoje, que por causa dos demônios visitam os cemitérios à noite e abrem as sepulturas. É um ambiente de sujidade, mas o espírito que está nele é um espírito imundo. Ele está sendo empurrado para uma vida muito suja. Ele está sendo empurrado para viver uma vida promíscua, uma vida envolvida com aquelas coisas que não prestam. E isso é o que Satanás faz na vida de um homem. Há pessoas que estão envolvidas com drogas, há pessoas que estão envolvidas com adultério, há pessoas que estão envolvidas em uma infinidade de coisas sujas. Porque na verdade existe toda uma influência do mal na vida delas. Há um drama sendo vivido aqui por esse homem. A Bíblia não diz seu nome, e isso é proposital. Não diz seu nome porque quer mostrar para nós que Jesus não está indo pela notoriedade dele. Está indo porque o ama, mesmo que ele seja um desconhecido, mesmo que para a sociedade ele fosse um pária, mesmo que para as pessoas ele fosse um ser abjeto que precisava ser lançado para fora do convívio social. Olhem para mim, por favor, a sociedade não sabia o que fazer com este homem. Este homem foi arrancado de dentro de casa porque ele não conseguia conviver com a família. Ele foi arrancado do meio da cidade e foi jogado dentro do cemitério. Lá o prenderam com cadeias e disseram: esse homem não serve para conviver conosco. Esse homem era uma ameaça à sociedade e a sociedade não sabia o que fazer com ele. A sociedade não sabia, mas Jesus sabia. E então Jesus diz para os discípulos: vamos para outra margem. Ele está indo lá com o propósito de salvar esse homem, de transformar a vida dele. E aqui eu quero chamar sua atenção para 4 pontos importantes da minha fala. Primeiro, a misericórdia de Jesus. Jesus vai fazer um alto investimento para salvar a vida desse homem. Jesus vai viajar cansado. Jesus vai enfrentar a fúria do mar. Jesus possivelmente vai enfrentar a incompreensão dos seus discípulos. Jesus vai enfrentar a fúria dos demônios, porque Jesus entende que precisa alcançar a vida deste homem. E aqui note um detalhe importante. Coxos, cegos, aleijados, leprosos foram ao encontro de Jesus muitas vezes. Mas se Jesus não fosse ao encontro deste homem, este homem nunca seria salvo. Quando você pode ir, você pode ir. Quando você não pode ir, ele vem ao seu encontro. E Jesus foi ao encontro dele. Jesus estava fazendo um investimento muito alto para alcançar a vida dele. E aqui eu preciso chamar sua atenção para alguns pontos dentro daquilo que eu estou falando sobre a misericórdia de Jesus. Primeiro, olhando para esse homem possesso, verificando a sua habitação. Onde que ele mora? Ele mora no cemitério. Onde que ele dorme? Possivelmente em alguma sepultura, em uma catatumba. Ele está morando ali entre os mortos. Como ele não podia e não tinha condições de viver entre os vivos, disseram para ele que o único lugar onde ele podia viver era entre os mortos. Afinal, ele parece um morto em vida. Segundo, a força sobre-humana. Diz o texto que ele foi preso muitas vezes, não uma só.
A sociedade tentava contê-lo, preso muitas vezes, com grilhões, com cadeias, com correntes e cadeados. Prendiam esse homem, mas ele tinha uma força descomunal. Aliás, ele não. Os demônios que estavam nele. Porque diz a Bíblia que muitas vezes preso com grilhões e cadeias, ele despedaçava tudo aquilo e ninguém, Marcos é enfático, ninguém podia subjugá-lo. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas no ministério eu já tive muitas delas. Lembro-me que eu estava pregando em uma igreja no Rio de Janeiro e num momento importante do sermão, uma mulher franzina, muito pequena, que estava no auditório, manifestou possessão. Franzina, fraca, mas ela levantou o banco com as pessoas que estavam sentadas nele. Uma força descomunal. Aqui no interior de São Paulo, em Tanabi, uma pequena cidade de São Paulo, esses dias foi noticiado de uma jovem, pequena, franzina, que com as suas mãos levantou a carroceria de um caminhão. Ela não, os demônios que estão nela. Essa força que vem do mal. Os demônios que estão nele são demônios que estão investindo muito na vida dele, assim como Jesus está disposto a investir, o diabo estava disposto a investir na vida dele. Terceiro, a sua autodestruição. E é isso que Satanás faz. Ele tira o amor próprio. Há pessoas que estão num processo de autofagia. Elas estão se destruindo. O normal é que você se proteja. Está chovendo, você se preocupa em levar alguma coisa porque você não pode se molhar. Está frio, você procura um agasalho porque você não quer adoecer. Você se autoprotege. Mas ele não se protegia. Pelo contrário, ele se feria. Tem gente aqui fazendo tratamento porque quer ficar bom. Ele não, ele pegava pedras e ia se cortando, ia se ferindo. Ele está num processo de autodestruição. Qual é o alvo de Satanás? Matá-lo. E você sabe que Satanás leva as pessoas à morte. Lembra de Judas Iscariotes? Diz a Bíblia que o diabo entrou nele. Depois que o diabo entrou nele, o que ele fez? Se suicidou. O diabo está empurrando esse homem para a morte. Num processo de autodestruição. Nessa cidade marcada pela depressão e pelo número excessivo de suicídios, eu não tenho dúvida da ação de Satanás nesses quadros, embora não duvide de um quadro clínico. Quarto, a sua possessão. Esse homem não tinha controle da sua vida. Ele foi despersonalizado. Jesus se refere à vida humana em Lucas 11 como uma casa, que algumas vezes é invadida. E a casa-alma desse homem foi invadida por seres malignos. E ele agora é apenas um capacho nas mãos de Satanás. Satanás está destruindo a vida dele. Diz a Bíblia que ele corre de um lado para o outro, ele está desorientado. Porque na verdade ele não tem controle de nada. E aí entra a misericórdia do meu Senhor. Jesus está do outro lado ensinando. Mas no seu coração ele sabe que tem um ser precioso feito à imagem de Deus. E Satanás está destruindo. E ele diz, eu vou lá. E eu vou lá porque eu tenho compaixão dele, eu tenho misericórdia dele. Os discípulos não entendem, questionam a ação do Senhor. Nunca questione o seu Senhor, ele sabe o que ele está fazendo. Segundo lugar, a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é uma autoridade insuspeita. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. E diz a Bíblia que quando Jesus chega em Gadara, os demônios se agitam. Porque se os demônios viviam para perturbar a vida daquele homem, agora os demônios sabem que a presença de Jesus vai trazer perturbação para eles. Correm na presença de Jesus. O adoram.
dizem palavras ortodoxas corretas, mas Jesus sabe com quem está lidando. Ele sabe que está lidando com espíritos imundos. E Jesus vai fazer uma pergunta curiosa: qual é o teu nome? Qual foi a resposta? Legião é meu nome, porque somos muitos. Quantos? Uma legião romana era formada por 6.000 soldados. A legião romana era a força implacável de Roma. A legião era uma força irresistível. Por onde a legião passava, deixava um rastro de morte e de destruição. A legião romana era formada por incendiários, por flecheiros, por homens habilidosos na espada. Era o braço de Roma para conter qualquer insurgência. De maneira que todos tinham medo da legião. E essa palavra aqui, ela é importante para nós, para descrever o tamanho, a dimensão da possessão deste homem. Possivelmente possuído não por um demônio, mas por 6.000 demônios. Habitando dentro dele, fazendo dele a sua moradia, investindo tudo para a destruição dele e de tudo que estava à sua volta. E aí, a gente olha para a autoridade de Jesus. 6.000 demônios estão lá. E Jesus vai dizer assim: sai, espírito imundo. E eles batem em retirada. Há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Não há força do mal que possa resistir à ação de Jesus Cristo. Por que vocês acham que no texto diz que os demônios pediram encarecidamente a Jesus? Porque eles sabem com quem está lidando. Estão lidando com aquele que tem toda a autoridade, que pode dar um fim a todo tipo de catividade. Pessoas chegam aqui e dizem: eu não posso, pastor. Os demônios, ou os guias, ou o que você quiser dar de nome, diz que eu não posso sair. Se eu sair, eles me matam. Matam nada. Coloque-se debaixo da cobertura do sangue de Jesus e ele quebra a catividade. Porque ele tem autoridade. Os demônios precisam da autorização dele. Até os demônios estão sujeitos à autoridade de Jesus, porque a ele precisam pedir encarecidamente. Os demônios nunca foram páreo, nem o inferno inteiro é páreo para Jesus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 2,18, que quando Jesus se manifestar na sua glória, ele destruirá o iníquo com o sopro da sua boca. E acabou. Não existe essa luta, esse combate titânico entre Jesus e o mal, porque o mal nunca foi páreo para Jesus. Ele só precisou de palavras para acabar com aquele tipo de circunstância cruel. Terceiro, o poder de Jesus. Um poder transformador. Jesus não apenas salva esse homem para o céu. E se Jesus fizesse apenas isso, já seria suficiente. Eu digo sempre para os meus alunos em classe, que se a única coisa que o Senhor fizesse por nós fosse a garantia do céu, já seria uma grande bênção. Mas Jesus nos oferece uma coisa chamada vida em abundância. Vida superlativa. Vida cheia de significado. Uma vida que se transforma e que acaba sendo útil à vida de outras pessoas. E como é que a gente vê essa transformação? Mediante o poder de Jesus aqui. Projeta para mim, por favor. Primeiro, Jesus lhe deu o quê? A libertação. Esse homem estava aprisionado. A casa, a alma dele estava invadida. E Jesus deu ordem de despejo para aqueles moradores imundos. Disse: saiam! E eles saíram. E a casa, a alma foi liberta. Aquele homem que fora invadido, e sem dar autorização àqueles que o invadiram, foram embora.
Jesus libertou a vida dele. Segunda coisa que Jesus vai fazer por ele, Jesus vai colocá-lo em perfeito juízo. Diz a Bíblia que ele gritava dia e noite. Diz Marcos que ele fazia isso sempre. Ele não tinha paz na alma, ele não tinha paz na sua mente. Ele vivia desassossegado dia e noite. Ele só gritava. E agora, uma vez liberto, diz a Bíblia, ele está sentado. Ele está conversando. Tem as faculdades mentais recuperadas. Marcos, é claro, diz que ele agora foi colocado em perfeito juízo. Ele agora sabe quem é. Ele agora sabe quem é Jesus. Ele agora é capaz de entabular uma conversa construtiva. Jesus fez muito por ele. Mas Jesus vai fazer mais. Jesus vai devolver a ele o quê? Dignidade. Porque diz a Bíblia que ele andava nu. Ele tinha perdido a decência, o pudor, vivia o dia inteiro sem roupa, correndo de um lado para o outro. Não admira que a sociedade não o quisesse. Mas a primeira coisa que vai acontecer depois que Jesus dá a ele o juízo perfeito é que ele procura roupa e vai se vestir. Ele está assentado, vestido e em perfeito juízo. O que prova para a gente que essa gente que gosta de andar desnuda, que gosta de andar com roupa indecente para provocar os olhares dos outros, estão muito sob a influência do mal e não de Jesus, porque as pessoas que estão debaixo da autoridade de Jesus têm decência no vestir. Jesus vai dar dignidade para ele. Ele vai procurar roupa. Veja, ele tem consciência agora que precisa se vestir. Quarta coisa que Jesus vai fazer por ele. Jesus vai dar para ele o quê? Um ministério. Aquele homem que era inútil, aquele homem que não tinha nada para dar para a sociedade, Jesus vai dizer para ele, agora você vai ser um pregador do Evangelho. Você ficava gritando dia e noite, agora você vai proclamar boas novas. Vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes o quanto Deus fez na sua vida, e ele vai se tornar um grande evangelista. Vai ser um missionário. Jesus acabara de levantar a vida desse homem do monturo da destruição. É isso que Jesus faz. Quanta gente chegou aqui um dia, quantas pessoas chegaram em nossas igrejas um dia, sujas, sem perspectiva de nada, sem futuro algum, e agora são servos do Deus Altíssimo, servindo a Deus e servindo as pessoas que estão à volta, numa vida profundamente útil a Deus e às pessoas. É o Evangelho que faz isso. Quarta lição que o texto ensina: a vontade de Jesus. Você sabia que Jesus tem sua vontade? Sabia que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? É curioso que esse texto apresenta 3 pedidos que foram feitos a Jesus. 2 pedidos ele atendeu. 1 pedido ele indeferiu. O primeiro pedido, o pedido dos demônios. É curioso porque você vai encontrar nesta passagem 3 vezes. Verso 7. Os demônios dizem: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Verso 10. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Verso 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus. 3 vezes os demônios vão fazer pedidos a Jesus. E diz Marcos que eles pediram encarecidamente. O que mostra urgência e intensidade no pedido. E o que é mais curioso é que Jesus vai atender ao pedido dos demônios. Como assim, pastor? Por que Jesus atendeu ao pedido dos demônios? Para revelar para nós algumas coisas. Primeiro, que os demônios são reais. Que o mundo espiritual é real. Há pessoas hoje que pensam que isso é só um mito. Que o diabo não existe. Possessão não existe. Não, aquilo ali era apenas um problema psicológico.
Era uma doença mental. Mas olha para mim, por favor, doença mental não se transmite para os porcos. Como os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. O problema dele não era mental, o problema dele era espiritual. Sabe por que a sociedade falhou com ele? Porque a sociedade tentou tratar o problema espiritual com armas terrenas. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 2,18: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O mal espiritual só se vence com armas espirituais. E esse homem está agora diante de Jesus, que vai fazer o que a sociedade não tem capacidade de fazer. E aqui, Jesus vai permitir que os demônios entrem nos porcos conforme foi pedido, para mostrar a realidade deles. Para mostrar para você e para mim que para Satanás, a vida de um homem e a vida de um porco é a mesma coisa. Segundo, o terceiro, para mostrar para nós a inversão de valores que havia naquela sociedade, porque as pessoas estavam mais preocupadas com os porcos do que com a vida do homem. Porque quando chegaram lá os porqueiros e viram os porcos boiando no mar, calcularam um prejuízo e disseram: meu Deus, olha só o que nós perdemos. Eles não conseguiram enxergar o milagre da libertação que Jesus havia feito na vida daquele homem. A nossa sociedade é como aquela. Às vezes damos mais valor às coisas, aos animais e a outras coisas do que à vida humana. Jesus dá valor à vida humana. Jesus atendeu o pedido dos demônios para mostrar para nós que ele venceu os demônios. Ele mandou os demônios embora. Era importante que Jesus atendesse ao pedido dos demônios. Segundo pedido que nós vamos ter aqui é o pedido do gadareno. Diz para nós o verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Aquele homem liberto agora, quando vê Jesus entrando no barco e seguindo com os discípulos, ele pede para acompanhá-lo. Mas se Jesus atender o pedido dos demônios, vai indeferir o pedido deste homem. Jesus: nada feito. Você fica aqui. Porque aqui você vai ser útil. Você precisa voltar para sua casa e testemunhar para os da sua casa. Seu primeiro campo missionário vai ser o seu lar. E comece a pregar por lá. Comece a partir da sua história. Comece a contar o que Deus te fez. E aqui uma coisa importante: Jesus sabe o melhor lugar para você estar. Ele pensava que o melhor lugar era estar na companhia dos discípulos. Jesus disse: o melhor para você é ficar aqui mesmo, porque eu preciso de um missionário neste lugar. Sempre suplique a Jesus e deixe que Ele responda. Deixe que Ele responda aos seus dilemas e às suas dúvidas. Às vezes Jesus vai dizer não para nós, mas o não de Jesus muitas vezes é a sua resposta mais positiva. Fico pensando nesse homem depois de um tempo, olhando para trás, assim, veja como que Jesus foi sábio, né? Ele não deixou eu acompanhá-lo naquele dia. Ele mandou eu ficar neste lugar. E agora a minha família está salva. Agora muitas pessoas aqui em Decápolis estão sendo salvas. Graças a Deus eu fiquei onde Ele mandou eu ficar. Nunca queira estar onde Deus não quer você, mas queira estar no centro da sua vontade. Quando eu anunciei lá no Rio de Janeiro, a igreja que eu pastoreava, que eu estava atendendo o chamado e o convite da igreja aqui em São Roque, a igreja fez de tudo para me convencer a ficar. Marcaram uma reunião no sábado seguinte com 70 líderes para me convencer a ficar. E a igreja me fez inúmeras propostas para que eu não viesse para cá. E eu disse aos irmãos, e eu acredito que esse foi o meu argumento final: meus irmãos, como que eu posso ficar num lugar onde Deus não me quer mais? Deus disse para mim que não me quer mais aqui. Ele disse que me quer em São Roque.
Vocês podem, e a igreja tinha me oferecido carro, a igreja tinha me oferecido isso, tinha me oferecido aquilo e aquilo outro, tudo para eu não vir. Eu falei, a questão não é financeira. A questão é que eu tenho um patrão. E o meu patrão disse que não me quer neste lugar. E eu preciso atender a ordem do meu comandante. Nunca quer estar onde Deus não quer você. Jesus disse para ele, eu quero você aqui, pregando, anunciando para a sua gente, na linguagem que eles podem compreender, porque você é da terra. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Terceiro pedido, pedido do povo. O que é que o povo pediu para Jesus? Vai embora. Diz a Bíblia que quando eles chegaram lá e viram os porcos boiando no mar, disseram para Jesus, vai embora. Nós não queremos em nossos termos. A presença do Senhor aqui é perigosa para os nossos negócios. Nós vamos perder dinheiro, vai matar os nossos porcos, os nossos rebanhos, vai embora. E é curioso que Jesus não argumenta, não diz uma palavra, entra no barco e vai embora. Esse pedido Jesus vai atender. Também para ensinar que ele não força a estadia. Ele não fica onde ele não é bem-vindo. Ele é bem-vindo na sua vida. Ele é bem-vindo na sua casa. Ele só fica onde ele é bem recebido. E aqui eu vou terminar com duas palavras, práticas e finais. A primeira é que Jesus não desistiu dos gadarenos. Os gadarenos disseram para ele, vai embora. O Senhor não é bem-vindo em nossa cidade. Louvado seja Deus, o Senhor não nos trata segundo as nossas maldades. Os gadarenos desistiram de Jesus, mas Jesus não desistiu deles. Porque Jesus mandou para o meio deles um missionário. Jesus mandou para o meio deles um pregador do Evangelho. Jesus mandou para o meio deles um anunciador de boas novas. Nós podemos rejeitar o Senhor, mas o Senhor não nos rejeita. Segundo, Jesus deu uma direção para o gadareno. Jesus tem a direção certa para a sua vida. Jesus sabe onde você deve servir. Jesus sabe onde você deve ser colocado. Na sexta-feira, terminando a aula na faculdade, está um clima assim na faculdade, as pessoas que estão se inscrevendo para a prova da OAB, e as pessoas vinham me perguntar, e aí, você vai fazer ou não vai? Vai se inscrever ou não vai? E o limite é terça-feira próxima. E eu disse para eles, eu vou conversar com meu Deus, porque eu não faço nada sem conversar com Ele. E enquanto Ele não me disser nada, eu não vou fazer nada. Eu sei que Ele vai me dar a direção na hora certa, como Ele tem a direção certa para cada um de nós. Nunca faça nada sem pedir a direção dEle. Jesus disse, é aqui. E é interessante que Jesus o mandou para a sua casa. E Marcos termina o verso 20, diz que ele começou a pregar em toda Decápolis. Deca é 10. Decápolis quer dizer um conjunto de 10 cidades. Aquele missionário ficou e seguiu na direção de Jesus, e ele se tornou uma bênção não só em Gadara, mas no complexo das 10 cidades. Ele foi um missionário em Decápolis, em uma região inteira. E certamente sua pregação tinha uma grande persuasão, porque a pregação dele estava apoiada no seu testemunho. Vocês me conhecem, vocês sabem onde eu estava vivendo, que tipo de vida eu estava vivendo, o drama pessoal em que eu vivia. Eu tenho marcas no meu corpo para provar a vocês o que Satanás fez comigo, mas louvado seja Deus, Ele me salvou, Ele me transformou. Era inegável o testemunho dele. Se você tem dúvida sobre o que fazer, sobre qualquer aspecto na sua vida, consulte o Senhor. Ele vai lhe dar a resposta. Fiquemos em pé todos nós.
poder transformador de Jesus Cristo. Ele que liberta, que salva, que perdoa, que transforma. Curve a sua fronte onde você está. Alguém aqui essa manhã dizendo assim: pastor, eu quero entregar. Se você não é crente, você está aqui hoje e você quer dizer assim para o Senhor: Senhor, vou pedir para ninguém se movimentar agora, por favor. Ninguém se movimenta agora, por favor. Vamos parar tudo agora. Isso é hora de luta, é hora de batalha espiritual, não é hora de ficar correndo. Eu quero perguntar aqui neste lugar: alguém aqui que hoje quer encontrar em Cristo a resposta para os seus dilemas? Quer encontrar em Cristo o perdão para os seus pecados? Quer encontrar em Cristo a salvação e a transformação que só Ele pode fazer? Porque talvez você nem esteja satisfeito com o tipo de pessoa que você é, com o tipo de vida que você está vivendo. Talvez você, como aquele homem, esteja desassossegado dia e noite, porque você não tem paz na alma. Só Jesus pode dar isso para você. Alguém aqui neste auditório dizendo: pastor, eu quero entregar o meu coração ao Senhor Jesus Cristo, crendo que Ele pode fazer isso por mim. Levanta bem alta a sua mão e abaixe. Eu vou orar por você. Deus abençoe. Pode abaixar. Deus abençoe. Pode abaixar. Há mais alguém aqui neste auditório? Levanta bem alta a sua mão. Eu vou orar por você. Vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus amado, louvo o teu nome por quem tu és. Peço por cada vida aqui neste lugar e aquelas que confessam o teu nome nesta hora. Faze, ó Deus, uma obra de transformação plena e total em cada vida. Eu te suplico isto, no precioso e doce nome de Jesus. Amém.